O que comer no café da manhã para emagrecer? Se você tem essa dúvida, você quer emagrecer, mas fica perdido sobre o que comer na primeira refeição do seu dia, fica aqui nesse vídeo porque eu vou trazer informações bem legais para você aprender a como pensar no seu café da manhã. O meu compromisso com você aqui nesse canal não é te dar informações rasas, jogadas. Eu sempre vou te explicar um pouquinho mais. Então, se você quer realmente aprender como melhorar a sua alimentação, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber um aviso sempre que sair um vídeo novo. Porque aqui eu vou tentar te explicar como você deve fazer, não só o que fazer. Porque só o que fazer, você poderia jogar essa pesquisa no Google e pegar um monte de dietas, porque existem um monte de dietas aí disponíveis na internet. Só que não adianta você ter só o que fazer, mas se aquilo ali não encaixa para você, por exemplo. Pode ser que você treine às 5 horas da manhã, ou pode ser que seu treino seja lá às 9 da noite. E aí se você pega uma dieta pronta, ela não vai ter todas essas considerações que tem na sua rotina. Se você tem o objetivo de emagrecer, você não pode pensar apenas no seu café da manhã, mas vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, beleza? Quando nós falamos de emagrecimento, toda a sua alimentação precisa estar pensada e planejada para o seu emagrecimento. Não adianta você fazer um café da manhã perfeito se o resto do dia inteiro você não consegue se alimentar de forma adequada pensando em emagrecimento. Se você já me segue há um tempinho aqui no canal, você sabe que um ponto muito importante para o emagrecimento é o déficit calórico. Inclusive eu tenho já vídeos aqui falando só sobre o déficit calórico. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. E de uma forma bem resumida, o déficit calórico é fazer um saldo negativo de calorias entre aquilo que você consome através dos alimentos e aquilo que você gasta através de todas as atividades do seu dia. Então, você tendo um gasto diário maior do que você ingeriu através dos alimentos, você cria um saldo negativo de calorias, ou o famoso déficit calórico. Então, se você já cansou de procurar um monte de soluções aí na internet e não conseguiu encontrar nada que te ajudasse efetivamente, o que eu quero te falar com efetivamente? Que você conseguiu emagrecer e manter esse peso perdido. Se você não conseguiu uma solução, eu vou deixar o meu contato aqui do WhatsApp no link da descrição. Clica ali e manda mensagem, a gente vai fazer o seu acompanhamento individualizado. Sem mais enrolação, vamos falar do café da manhã. Eu vou trazer aqui 3 pontos que disparado são os que mais aparecem lá no consultório. O campeão do café da manhã do brasileiro é o pão com manteiga ou pão na chapa. Esse aqui aparece na alimentação da maioria do pessoal que chega no consultório. E logo as pessoas já pensam, nossa, o Fernando não gosta do pão, ele já vai tirar o meu pãozinho. Pessoal, não é que o pão francês seja ruim. Aliás, ele é um excelente alimento. O detalhe está nessa refeição. Muitas vezes a pessoa come só um pão na chapa ali com manteiga e mais nada nessa refeição. Então, basicamente, a gente vai ter ali carboidrato do pão e gordura da manteiga. Basicamente, essa refeição vai ser isso. A gente tem um pouquinho de proteína ali do pão, mas é bem pouquinho. Então, qual é a principal ideia nesse caso? Acrescentar proteínas nessa refeição. E eu sei que muita gente gosta de um lanchinho ali que é o pão com ovo. Então, pão com ovo pode ser um excelente café da manhã. Inclusive, você pode completar ele com um querido café com leite. Outra opção que eu gosto de trabalhar com meus pacientes é fazer o pão sírio ali com o frango desfiado temperado e com um tomatinho cortadinho ali. Vai ficar bem interessante. O tomate vai trazer mais volume e também vai trazer mais umidade para essa preparação. E alguns pacientes gostam de uma opção ainda mais prática. Então, ele pode trocar esse frango desfiado aí pelo atum enlatado. Outra opção legal que o pessoal gosta também é o queijo quente, que é o pão mais o queijo. E aí a gente pode complementar essa refeição
com o café com leite. Então a gente vai ter as proteínas aí a partir dos laticínios. E a opção que eu gosto de trabalhar bastante com os meus pacientes do Nordeste é o cuscuz com ovo ou o cuscuz com carne seca. Então esse café da manhã aí, tipicamente nordestino, também pode encaixar muito bem numa dieta para emagrecimento. O que a gente precisa fazer? Adequar as quantidades. E eu volto a repetir, as quantidades sempre serão individuais, por isso que eu não consigo falar de quantidades aqui, mas eu consigo falar de opções. A segunda coisa que mais aparece no café da manhã do pessoal é o achocolatado. Nesse caso, a gente tem algumas opções. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse achocolatado tradicional e misturar cacau em pó nele. Ou seja, a gente vai conseguir diminuir a quantidade de açúcar no montante total desse alimento. Se antes eu utilizava, por exemplo, 2 colheres de sopa só do achocolatado, eu posso pegar 1 colher de sopa do achocolatado e outra colher de sopa do cacau em pó. E com isso a gente consegue diminuir a quantidade de açúcar dessa preparação. Outra opção que alguns pacientes acabam fazendo é trocar o achocolatado pelo café com leite. Eu gosto bastante dessa opção porque o leite vai trazer um pouquinho de proteína e a proteína vai dar saciedade para você. E uma outra opção que a gente tem é trocar de achocolatado. A gente tem algumas marcas que já tem alguns achocolatados mais interessantes. A gente tem o achocolatado da Mais Mu, a gente tem o da Essential, a gente tem o Choco Family da Vitafor e a gente também tem o Choco Nutrients da Pura Vida. E um outro ponto que eu também vejo bastante no consultório é o cereal matinal. E olha, vou ser bem sincero, não é que a gente não consegue encaixar o cereal matinal. Aliás, ele pode entrar como seu pré-treino ou como seu pós-treino. Por isso que eu sempre digo para vocês aqui que a sua alimentação precisa estar ajustada exatamente para você. Porque talvez você acorde cedinho de manhã e já vá treinar em jejum. E você goste do cereal matinal. A gente pode encaixar ele no seu pós-treino. Vai ser um excelente pós-treino. Você vai conseguir comer uma coisa que você gosta e a sua adesão ao planejamento total vai ser muito maior do que se não tivesse esse produto durante o seu dia. Mas vamos falar em trocas. Uma troca muito interessante que a gente pode fazer é o cereal matinal pela granola. E aí a gente tem 2 opções, a granola com açúcar e a granola sem açúcar. E um ponto importante é que a granola, a gente não tem uma granola específica, né? Ela é uma mistura ali. E dentro dessa mistura, a gente pode pôr basicamente o que a gente quiser. Desde flocos de milho, aveia e castanhas também. E quando essa granola tem bastante castanhas ali, a gente consegue aumentar muito a quantidade de calorias que vai ter nesse produto. Por isso que, independentemente se ela tem ou não açúcar, a gente precisa ver qual é a quantidade calórica. Não é porque é um produto saudável que a gente pode comer mais. As castanhas, esse grupo alimentar, ele é muito saudável, só que também é um grupo calórico. E se tiver muito presente esse grupo dentro dessa granola, essa granola será sim calórica, independente se tem açúcar ou não. Então essa troca do cereal matinal pela granola, você precisa ficar muito atento à quantidade de calorias dos 2 produtos. O que se refere à qualidade nutricional, com certeza a granola é mais interessante. Só que quando a gente fala de emagrecimento, um ponto importante é a quantidade de calorias. Então, talvez você esteja fazendo essa troca e não goste tanto, só que nas calorias não fez nenhuma diferença. Ou seja, a gente poderia ficar com cereal matinal porque ele geraria um outro ímpeto em você, porque você já ia começar o seu dia muito mais feliz do que comendo uma granola que você não gosta. Por isso que é importante você aprender a ler rótulos dos alimentos. Assim você não faz uma troca desnecessária que não te ajuda a emagrecer. E uma outra opção que a gente poderia fazer para o cereal matinal é a aveia. Eu gosto bastante do farelo de aveia. Só que normalmente se você come um cereal,
normalmente o cereal é consumido com leite. O farelo de aveia no leite, eu acho que não vai casar muito bem. Então a gente poderia utilizar a aveia ali em flocos grandes mesmo. E se você gostar, você pode fazer ali um mingau de aveia. Quando você está pensando no seu café da manhã, um ponto importante que eu gosto de trabalhar é saciedade, para você não começar o seu dia já sentindo fome. E para esse ponto de saciedade, algumas coisas são importantes. O volume dessa refeição é interessante. Então, um outro tipo de alimento que pode e deveria aparecer no seu café da manhã são as frutas. As frutas conseguem dar volume para a sua refeição sem adicionar tantas calorias. Então, é um grupo bem interessante. Além do volume, as frutas também conseguem adicionar fibras nessa refeição, o que também é muito importante. As fibras também vão dar saciedade para você, além de que elas vão ajudar o seu intestino a ser muito mais saudável. E outro ponto que eu também gosto sempre de trabalhar nessa refeição e nas outras refeições também é a proteína. Não é que a gente precisa comer um pedação de frango logo ali no café da manhã, mas a gente pode ter outros alimentos que sejam fonte de proteína, assim como o ovo é, assim como o queijo é, assim como o leite é fonte de proteína. Então você consegue ver que a gente tem uma variedade de alimentos que a gente pode colocar nessa refeição para conseguir todas essas coisas juntas. Agora me conta aqui nos comentários, tem alguma dessas trocas que você achou interessante ou que você já fez? Eu, por exemplo, consumia muito achocolatado e cereal matinal no meu café da manhã. E com o passar dos anos eu troquei o achocolatado pelo café e eu troquei o cereal matinal pelos ovos mexidos. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, porque me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você receber um aviso sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo.